Olá, eu sou o professor Márcio Miguel, professor de Ciências Humanas, e hoje nós vamos falar sobre a Primeira República, a política dos governadores e o coronelismo. Pessoal, a Primeira República pode ser dividida em duas fases que correspondem aos diferentes grupos sociais que mantinham o controle do governo. O primeiro ficou conhecido como República da Espada, comandada pelos militares Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. Do outro lado, você vai ter o regime de república oligárquica, que vai ter aí uma sequência de presidentes. O primeiro vai ser Prudente Moraes, o segundo vai ser Campos Salles, que vai trazer algumas coisas importantes para a gente. Esse período da República da Espada também é conhecida pelo nome de República do Café com Leite, na qual quem detinha o poder eram as oligarquias paulistas e mineira. Gostaria de chamar a atenção para a palavra oligarquia, que se refere aos grupos que governam ou criam leis em benefício próprio. Neste caso, nós teremos a figura de Prudente de Moraes, o primeiro presidente eleito pelo voto direto no Brasil, e que era um advogado que já havia sido deputado constituinte e governador do estado de São Paulo. Sua entrada na presidência marcou o momento em que o poder definitivamente saiu das mãos dos militares e passou para a dos fazendeiros, a chamada oligarquia rural. No entanto, foi durante o governo de seu sucessor, Campos Salles, que a oligarquia rural brasileira criou sólidas estruturas de controle do poder e do domínio político, a chamada política dos governadores. Essa política dos governadores, ela pode ser definida como um pacto de apoio mútuo feito entre o presidente e os governadores dos estados. Esse acordo previa que as oligarquias regionais só apoiariam e elegeriam deputados federais que, no Congresso, apoiassem o presidente. Nesse caso, a política de governadores será uma tripla entre o federal, estadual e municipal. Vamos então analisar cada um desses. Em relação ao grupo dos federais, você pode perceber que temos a política do café com leite, representando a figura de São Paulo e Minas Gerais. Havia décadas que o café era o principal produto de exportação do Brasil. Sua produção se sobressaía no Sudeste, principalmente em São Paulo, onde as oligarquias agrárias concentraram boa parte do poder político do país. Enquanto isso, o estado de Minas Gerais também se destacava devido à grande população e à produção de leite. Assim, as elites desses estados passaram a se apoiar para garantir que o presidente da República sempre viesse de um deles, alternando-se entre os partidos republicanos de um ou do outro. O outro ponto interessante é que essa troca de governos e os governos locais, essas lideranças estaduais poderiam nomear, sem interferência federal, funcionários para os cargos públicos de suas regiões. O governo federal também se comprometia a liberar verbas para as oligarquias regionais as usassem como bem quisesse. Perceba então que o governo federal vai liberar muito dinheiro para o poder estadual, que vai ser concentrado na figura dos governadores. Daí o nome, a política dos governadores. Alguns diziam que é dos estados que se governa o Brasil. Em posse desse dinheiro, esses governadores construíam obras públicas para favorecer o poder do setor municipal. E o setor municipal, ele era comandado e coordenado pela figura do coronel. Pessoal, quando a gente fala de coronelismo, ele vai ser toda a base do esquema da política dos governadores. É essa figura central que vai comandar todo o setor, sobretudo a questão do controle de voto. O voto naquela época era apenas para homens a partir de 21 anos, alfabetizado. E um critério bem interessante é que o voto era aberto. A Constituição de 1891 determinava que o voto fosse aberto,
não havia sigilo no momento da votação e os mesários ou qualquer outra pessoa ao lado do local de votação sabiam em qual candidato o eleitor estava votando. Por meio de capangas ou pessoas aliadas, os coronéis exerciam o controle direto sobre o voto. E aí a gente começa a pensar o seguinte: ora, o que seria coronelismo? Basicamente, eram chamados de coronéis os grandes proprietários de terras. O termo coronel é uma permanência histórica da época em que foi criada a Guarda Nacional, ainda durante o Império. Em 1831, o governo passou a vender patentes militares a proprietários de terra, sendo a de coronel a mais alta. Homens ricos, normalmente fazendeiros, a compravam para ter status social. Aos poucos, o termo se generalizou e passou a ser utilizado como sinal de respeito aos mais poderosos. A partir daqui, a gente começa então a trazer essa pergunta: como os coronéis conseguiam votos? Nesse caso, temos três formatos. O primeiro que vamos analisar seria o voto de cabresto. Pode ver que os coronéis indicavam os eleitores a candidato em que deveriam votar. Isso acontecia porque os coronéis eram responsáveis por organizar as eleições, contabilizar os votos e colocar o resultado na ata final da eleição, administrando todo o processo eleitoral. Frequentemente, antes da eleição acontecer, eles sabiam quem eram os eleitores. Os coronéis então indicavam aos eleitores o candidato em que deveriam votar. Essa prática ficou conhecida como voto de cabresto, pois o eleitor era conduzido pelo coronel até a urna e votava em que ele ordenava. Um segundo fator que podemos colocar é com base no clientelismo. Ora, pode ver que são troca de favores entre o coronel e seus apadrinhados. Quando o coronel sabia, por exemplo, que havia algum cargo público vago, ele indicava uma pessoa da comunidade local para ocupá-lo. Também ajudava a população em suas necessidades básicas, como roupas, alimentos, medicamentos, entre outros. Em retribuição, esses apadrinhados e suas famílias votavam no candidato indicado pelo coronel. Essa troca de favores era entre o coronel e seus apadrinhados, ficou conhecido pelo nome de clientelismo. Como o controle do coronel recaía sobre as mais variadas esferas da sociedade, desde prefeitos, delegados, juízes e até médicos, diretores de escolas, entre outros, seu poder local era muito grande. Em geral, os coronéis não aceitavam qualquer contestação ao seu poder e resolviam os conflitos ou a oposição às suas ordens como agressões físicas, podendo até matar quem se opusesse a eles. Por isso, o índice de violência num período era muito grande. Muitas vezes, os coronéis de famílias oligárquicas e rivais brigavam entre si, disputando a hegemonia de um local. Em algumas regiões do Brasil, existem até hoje famílias inimigas por desavenças originadas nessa época. Um terceiro ponto que podemos analisar seria as fraudes eleitorais. Primeira coisa importante, não existia justiça eleitoral no período. Então, quer dizer que, além da compra de votos e das ameaças, as eleições brasileiras eram marcadas por muitas fraudes para gerar mais votos para os candidatos da elite. Era comum o candidato de eleição analfabeto também ter o direito de votar, cidadãos falecidos ou até mesmo inexistentes. Então, analfabetos recebiam cédulas prontas com o nome do candidato do coronel. Ou então, os aliados deles registravam votos se passando por outras pessoas. Ou até mesmo fraudavam os votos posteriormente às urnas. Nesse caso, tinha um nome para isso. Esse era chamado o voto de bico de pena. Por meio dele, o mesário ou outro indivíduo, a mando do coronel, substituía o voto do eleitor que não votava no candidato indicado. Além disso, as listas dos nomes dos votantes nunca era atualizada. Isso possibilitava inserir votos diretamente na urna a favor de determinado candidato com o nome de eleitores ausentes ou mesmo falecidos. Pessoal, vocês estão vendo que toda a política da época, todas as esferas, tá?
Caso aí do presidente, dos governadores, deputado federal, deputado estadual, senadores, dependiam da atuação dos coronéis em seus currais eleitorais, local para serem eleitos. Em contrapartida, era essencial que o coronel elegesse os candidatos com os quais se aliava em período eleitoral, para que, durante o mandato deles, pudessem receber os recursos financeiros que lhes proporcionassem manter suas relações de clientela com a população. Então, você pode perceber claramente que toda essa estrutura que nós chamamos de políticas governadores é uma máquina eleitoral. Então, você pode perceber que era muito difícil um candidato de oposição conseguir vencer essa máquina eleitoral do coronelismo. Mas, se isso ocorresse, por meio das políticas governadores, era criado um mecanismo chamado de Comissão Verificadora de Poder, que era responsável por validar ou não a vitória de um candidato. Quando o sistema não dava conta de falsificar os resultados e assim eleger seu candidato, o argumento de fraude eleitoral servia para a troca do político opositor. Desse modo, as oligarquias dos estados tinham apoio do presidente para sua manutenção no poder, ao mesmo tempo em que elegiam deputados federais e senadores que o apoiariam no Congresso Nacional. Com essa barganha, o presidente conseguia governabilidade, apoio político e aprovação de leis no Congresso.